Os maus pensamentos ganham força na escuridão, ao passo que a esperança viceja na luz. Olá galera, aqui é a Tiesca e hoje vim fazer a resenha do livro Enquanto Bella Dormia, da Elizabeth Blackwell, publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro. O livro é uma releitura do clássico conto de fadas A Bela Adormecida, né? Conto lá que a princesa é amaldiçoada, espeta o dedo na roca, dorme e o príncipe vem salvar ela. Só que nesse livro a gente tem uma visão mais realista deste conto. Então nós temos um reino, um palácio e sua corte, o rei e a rainha. Até aí tá batendo, né? Mas aqui temos uma rainha que não consegue engravidar e que, portanto, ela não consegue dar o herdeiro, tão esperado herdeiro do reino ao seu marido. Ela então recorre à ajuda da tia do rei, a Millicent, ou a versão da Malévola, né, que temos aqui, que tem fama de ser feiticeira e tal, mas o livro, ele em nenhum momento traz magia, né? Então esse é um ponto realista que eu falei pra vocês que ele traz. A rainha acaba ficando grávida e o rei acaba ficando cada vez mais irritado com a tia dele pela influência e dominação que ela exerce sobre a esposa. Quando o bebê finalmente nasce, o rei acaba expulsando a tia, né, do palácio da corte. O bebê era uma menina. O rei, no batizado, resolve que vai quebrar todos os protocolos e fazer com que a filha, a Rosa, né, que é a nossa Bella, seja a herdeira do trono, porque a mulher não poderia herdar o trono. Quem seria o herdeiro daí seria o irmão do rei. Obviamente que o irmão do rei não gosta e acaba acontecendo também da Malévola, da Millicent, invadir o batizado da menina e jurar, né, que vai se vingar do Ranulf pelo que ele fez. A vingança, né, seria a maldição. Então temos aí o plot da nossa história, com as equivalências no conto clássico. Só que o que nós temos de diferente aqui? Quem conta a história para nós é uma criada. A criada que se chama Elise. Então a Elise é a protagonista da história. Então, né, isso é muito bacana porque a gente vai ver tudo descrito pela Elise. Então a Elise é uma jovem muito humilde que mora numa fazenda com os pais e os irmãos, e a família dela acaba sendo acometida pela varíola, né? E os irmãos e a mãe acabam morrendo, só sobra o pai. E ela tinha descoberto pela mãe dela poucos tempos antes que a mãe havia sido criada do palácio, né, que tinha servido ao rei e à rainha, só que teve que sair de lá e não pôde continuar trabalhando. Então ela acaba desejando ir, né, já que ela ficou meio que sozinha. Então Elise vai para a casa da tia na cidade onde é o palácio, e com a ajuda da tia ela consegue indo trabalhar. Ela tá ali com uns 15 para 16 anos e chega no palácio pouco antes da rainha Leonor conseguir engravidar. Aí o que acontece? A Elise, ela se mostra uma criada muito boa, muito eficiente, discreta, e ela também aprendeu a ler por causa que a mãe dela tinha ensinado ela, porque não era comum de pessoas humildes assim, que vivem em fazenda aprender a ler, principalmente mulher, né? E a mãe dela ensinou ela a ler. E Elise sobe rapidamente, né? Ela já vira a criada pessoal da rainha logo ali com 16 anos. E quando acontece lá o juramento de vingança da Millicent, ela promete, né, que vai ajudar a proteger essa família. Ela tinha um carinho muito grande assim pela rainha, né? Ela viu toda a dor e sofrimento que a rainha sofreu assim para tentar engravidar e durante a gravidez, né, aquele medo que tinha, e ela criou muita afeição, e a rainha também tinha afeição por ela. Então ela prometeu que amaria essas pessoas e que cuidaria delas, protegeria da forma que ela pudesse. E essa é basicamente a sinopse mais completa assim do livro.
porque é muito mais que isso que eu diga, vai ser spoilers. Vai ser spoilers, porque não é como o Conto de Fadas, tem coisas bem diferentes. Então eu não quero ficar falando muito pra vocês, porque eu quero que vocês leiam esse livro. Bom, a escrita da autora Elizabeth Blackwell, eu gostei muito, achei que combinou assim com esse tipo de livro. Ela não forçou uma escrita mais rebuscada, nem nada do tipo, só porque estava trabalhando com a época medieval, mas ao mesmo tempo é uma escrita delicada, assim, que consegue passar aquele clima assim de corte mesmo, de palácio, sabe? Como eu disse pra vocês, quem narra a história é a Elise, portanto o livro é em primeira pessoa e, obviamente, como eu falei, a Elise é a protagonista. Ela vai contar tudo que acontece na vida dela, incluindo o relacionamento dela com a rainha, com o rei, com a Rosa, né, a filha, a Bella, e também vai contar casos dela, paixões dela, coisas da vida dela, que obviamente que ela é a protagonista. Então isso é muito interessante, porque a gente não fica centralizado somente no que seria o Conto de Fadas. O livro é muito interessante, eu recomendo bastante. Se você acha que não quer ler porque acha que vai ser uma história bobinha de conto de fadas, tira esse pensamento da cabeça e leia isso aqui, porque não é um conto de fadas. Ele não é aquele livro clichê, né, que traz todos aqueles elementos que a gente já conhece. Ele é bem calcado na realidade, como eu falei. Inclusive, depois que eu terminei de ler o livro, eu fiquei pensando assim, bom, isso é uma história que podia ter acontecido, entendeu? Não tem nenhum elemento mágico, fantástico. É uma história que poderia ter acontecido, poderia ter existido esse rei, essa rainha, essa Rosa e essa Elise, sabe? De tantas histórias que a gente ouve aí de Idade Média, de Idade Antiga, poderia ter sido uma história que estaria realmente ali nos livros de história. O final, ele é super interessante, tem um plot twist muito legal que ainda foge mais ainda do clichê. Um ponto super positivo do livro é que ele foca no drama dos personagens. Então, ele é uma história dramática, um livro de drama, e em muitos momentos ele chega a ser sombrio. Então, eu achei isso muito positivo. Uma coisa negativa, assim, não sei se chega a ser negativa, mas uma coisa que eu notei, que eu achei meio estranha, é o título do livro, Enquanto Bella Dormia, que ele é um pouquinho enganador, digamos assim. Eu não posso falar muito porque senão é spoiler, mas basicamente assim, tipo assim, só pra vocês terem ideia, a Bella, a Rosa, no caso, ela nasce tipo na metade do livro, entendeu? Ela nasce na metade do livro. Então, pra vocês verem o aprofundamento que a gente tem aí de história da protagonista e o relacionamento dela com os personagens do palácio e os dramas dele, entendeu? Que é muito focado nos dramas desse personagem, da rainha que não consegue engravidar, do rei que não tem um herdeiro e que está sendo ameaçado de ser tomado o reino dele pelo irmão usurpador, da Elise que fica sentida por aquilo que está acontecendo e se sente impotente por não poder fazer nada. Então é bem isso, sabe? Eu gostei muito, muito. Eu confesso que quando eu comecei a ler o livro, eu achei que ia ser uma visão nova do Conto de Fadas, mas eu achei tipo assim que logo no início a Bella ia ser amaldiçoada, ia estar dormindo e tipo mostraria o que as pessoas estariam fazendo, as consequências daquilo ali que aconteceu no reino, mas não é bem assim, né? Então recomendo fortemente a leitura deste livro. Apesar dessa minha questão do nome, eu entendo porque ela escolheu este título, que é fiel, né? Em português está fiel ao inglês. Eu entendo por que ela escolheu este título. Porque eu fiquei tentando pensar num outro título e não pensei em nada que pudesse ser interessante e atrair ao mesmo tempo o público. Então é isso, super recomendo Enquanto Bella Dormia, da Elizabeth
Blackwell. Se curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar o like e o favorito de vocês para estar apoiando. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para estar recebendo todos os nossos vídeos novos. Também nos sigam nas redes sociais, é bem bacana, Facebook e Twitter principalmente, que a gente está sempre colocando, quando sai vídeo novo, colocando fotos e comentando coisas que a gente está lendo e assistindo. E o Instagram também a gente está sempre postando fotos dos livros que a gente compra, do que chega para nós. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!